Muito boa noite, meu nome é Stephanie e eu vou fazer nesse podcast um breve resumo sobre programação orientada a objetos, por orientação do professor Eldair, da disciplina de programação orientada a objetos. Nós estamos no módulo 2 de engenharia de software. Então, o que são objetos? No que consiste programação orientada a objetos? Objetos eles são pequenos programas que guardam dentro de si dados variáveis que precisam para executar as suas tarefas. Os objetos eles trazem em si, como subrotinas, todas as instruções que precisam para processar esses dados. As variáveis que um objeto guarda também são chamadas de atributos e as suas subrotinas são chamadas de métodos. Uma linguagem orientada a objetos deve fornecer suporte para 3 recursos chaves de linguagem: tipos de dados abstratos, herança, vinculação dinâmica de chamadas a métodos. Em uma linguagem de programação orientada a objetos, o encapsulamento dos tipos de dados e suas funções é alcançado por meio da implementação de classes. O que é e para que serve uma classe? Qual que é a relação delas com os objetos? Uma classe ela vai ser uma declaração de um tipo de objeto que encapsula, que guarda os tipos de dados pelos seus atributos e funções por meio de seus métodos. Segundo Lima, uma classe é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica. As classes elas são utilizadas para expressar todo o vocabulário e escopo do sistema a ser desenvolvido. Então, elas vão ter todas as descrições e todas as funções do sistema que a gente está desenvolvendo. Elas são estruturas que determinam principalmente a descrição do conjunto de objetos que utilizam como base, e dessa forma é nas classes que são definidos os atributos e métodos que os objetos podem conter. Por essa razão, as classes são denominadas matriz de um objeto e determinam o seu escopo. Como é que isso se relaciona com atributos e que operações representam em uma classe? Um atributo é uma propriedade de uma classe e também é chamado de variáveis ou campo. É pelos atributos que podemos definir o estado de um objeto, fazendo com que esses valores possam ser alterados. E, portanto, a gente pode definir o atributo como uma abstração do tipo de dado ou de estado que os objetos da classe podem abranger. Para as operações, uma operação, um método, é a implementação do serviço que pode ser acionado por algum objeto da classe. Ou seja, são as operações que podem determinar o comportamento dos objetos. Um método também pode ser definido como uma abstração de algo que pode ser feito com determinado objeto e que pode ser compartilhado por todos os objetos da classe. Partindo para relacionamentos, o que é e quais são os tipos? Relacionamentos representam o modo como as classes se relacionam entre si. Segundo Tucker e Noonan, existem 3 tipos de relacionamento especialmente importantes: dependências, generalizações e associações. As dependências representam os relacionamentos de utilização entre classes, generalizações representam o relacionamento entre classes mães e suas classes herdeiras, associações representam os relacionamentos estruturais entre os objetos, sendo que as associações são divididas em agregações e composição. Agregações é um tipo de associação na qual o objeto dependente pode existir mesmo sem o objeto pai, e composição é um tipo de associação no qual a existência do objeto dependente só faz sentido se o objeto pai existe. Então eles não existem um separado do outro. O objeto dependente só existe se o objeto pai existir também. E aqui ao fim eu tenho estou trazendo um exemplo de agregação versus composição. Uma empresa, ela possui um departamento, mas não é obrigatório, né, a existência do departamento dentro de uma empresa pode existir sem um departamento. E aqui no exemplo de composição, a gente tem pedido e item pedido. O pedido, o item pedido ele não existe sem existir um pedido. É obrigatório a gente ter os dois para a existência de um.
aqui as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. E encerro o podcast agradecendo a sua atenção. Muito obrigada.